Você já se perguntou: Maria teve outros filhos? Você já se perguntou se eu tive irmãos? Hoje revelo a verdade sobre minha mãe e minha família. A palavra de Deus não engana, ela liberta. Hoje no nosso podcast, Jesus te segue. Olá! Olha, uma pergunta que vira e mexe e aparece para quem lê os evangelhos é: afinal, Jesus teve irmãos de sangue? Porque a Bíblia fala, né, em irmãos e irmãs dele em algumas passagens. E aí, claro, fica a dúvida se Maria teve outros filhos depois dele. Exatamente. E essa é uma questão que toca em pontos bem fundos, sabe? Tipo, interpretação da Bíblia, o peso da tradição religiosa, a própria figura de Maria no cristianismo. Sim, As fontes que a gente analisou para hoje mostram bem isso. Tem visões diferentes, né? Luterana, católica, até o que o pessoal discute em fóruns online. Fica claro que não tem uma resposta única que todo mundo aceita. então, a nossa missão aqui hoje é justamente essa: desembrulhar esses argumentos todos. Isso. Vamos mergulhar nessas fontes para entender as diferentes leituras da escritura, as nuances das línguas originais, tipo grego, aramaico, e também como a história e a tradição acabam pesando nessa discussão toda. Uhum. A ideia é clarear os pontos de vista, sabe? Sem tomar partido, mas oferecendo uma visão mais completa do que está por trás dessa pergunta. Preparados para essa exploração? Vamos lá. Ok, então vamos começar pelo centro da coisa. As próprias passagens da Bíblia. Onde exatamente a Bíblia menciona esses irmãos de Jesus? Olha, as referências mais diretas, assim, mais conhecidas, estão nos evangelhos sinóticos, principalmente Mateus e Marcos. Certo. Em Mateus 13 e Marcos 6, por exemplo, tem aquela cena famosa de Jesus ensinando em Nazaré, a cidade dele. Sim, lembro dessa. E as pessoas ficam meio chocadas, né? E comentam: Ué, mas não é esse o filho do carpinteiro? A mãe dele não é Maria? E os irmãos dele, Tiago, José, Simão, Judas, não estão aqui e as irmãs também? Essa passagem é bem direta mesmo. E tem também outros momentos, como em Mateus 12 e Lucas 8, que falam que avisaram Jesus: Olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. E aí que o caldo começa a engrossar, né? Porque começam as interpretações diferentes. Exato. Uma linha de pensamento que a gente vê forte nas fontes luteranas e também em algumas discussões online que a gente olhou, entende isso de uma forma mais literal. Sim, essa visão argumenta que a palavra grega usada ali, adelphos, quer dizer irmão no sentido mais comum mesmo, filhos da mesma mãe, Certo. filhos biológicos. Isso, como Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, esses outros seriam filhos biológicos de Maria e José, nascidos depois de Jesus. Tecnicamente, seriam meio-irmãos de Jesus, né? Mesma mãe, pais diferentes. E essa leitura, ela se apoia em outros versículos também, não é? Lembro de ter visto sobre Mateus 1:25, que fala que José não a conheceu, não teve relações com ela, até que ela deu à luz o filho. Exatamente. Esse é um ponto-chave para essa interpretação. E também o fato de Jesus ser chamado de primogênito, em Lucas 2:7. Precisamente. A expressão até que, em grego, eus hou, é interpretado por essa corrente como um indicativo de que, depois do nascimento de Jesus, José e Maria tiveram uma vida conjugal normal. O que seria natural dentro do casamento, né? Sim, e como a fonte luterana ressalta, isso não seria visto como pecado, mas como uma bênção. A sexualidade dentro do casamento é vista positivamente. E primogênito, para essa linha de raciocínio, sugere que outros filhos vieram depois. É a lógica mais direta, digamos assim. Entendi essa lógica. Faz sentido dentro de uma leitura mais pé no chão, talvez. Mas aí a gente entra numa outra interpretação bem diferente. Essa é muito forte nas fontes católicas que a gente viu, Canção Nova, Minha Biblioteca Católica, e também nas falas de padres como Christian Shankar, o Paulo Ricardo. Eles focam muito no significado da palavra irmão, lá naquelas épocas, naquela cultura. Correto. Essa perspectiva vai mais fundo na semântica, na linguística da época. O argumento é que adelphos, essa palavra grega para irmão, no Novo Testamento muitas vezes reflete um uso mais amplo, um uso que vinha lá do hebraico e do aramaico. Ah, da língua que Jesus falava. Exato. Nessas línguas semíticas,
a palavra ar, que seria o equivalente a irmão, era bem mais elástica, sabe? Não era só irmão de sangue, podia ser primo, sobrinho, tio, até gente da mesma tribo ou do mesmo clã. Tipo um parente, de forma mais geral. Isso, um termo de parentesco mais amplo. E as fontes católicas, como esses padres que você mencionou, batem muito nessa tecla. E eles dão exemplos disso na própria Bíblia para mostrar que essa palavra era usada assim? Dão, sim, vários. Um exemplo clássico é lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Abraão chamou Ló de irmão, só que Ló, na verdade, era sobrinho dele. Ah, verdade. E tem outros casos. Membros da mesma tribo se chamando de irmãos, aliados. Até o próprio Jesus, né? Ele chama os discípulos de irmãos em algumas passagens, como em João 20. Uhum. Então, o argumento é que os evangelistas, mesmo escrevendo em grego, mantiveram esse jeito de falar, esse hebraísmo, que era comum na cultura judaica, e que os primeiros leitores, especialmente com a ajuda da tradição oral que existia junto com os textos, entendiam esse sentido mais amplo. Entendi. Mas espera aí. Algumas fontes que a gente viu, tipo o site Respostas Bíblicas e também o pessoal lá no fórum do Reddit, levantam um ponto que parece importante. Qual seria? Eles dizem que o grego da época, o grego koiné, tinha sim uma palavra específica para primo. Era anépsios. Sim, tinha. E o apóstolo Paulo usa essa palavra. Lá em Colossenses, ele fala do Marcos, que era anépsios, primo de Barnabé. Então, a pergunta é, se os evangelistas queriam dizer primos de Jesus, por que eles usaram adelfos, irmão, e não anépsios, primo? Parece uma boa pergunta, né? É uma ótima pergunta, sem dúvida. E as fontes católicas têm uma resposta para isso que envolve, olha só, a história da tradução da Bíblia. Como assim? A resposta, que padres como o Christian e o Paulo Ricardo explicam bem, aponta para a Septuaginta. A tradução grega do Antigo Testamento. Essa mesma, feita séculos antes de Cristo, e era a versão que os primeiros cristãos mais usavam. Acontece que a Septuaginta, quando traduziu o hebraico ar, frequentemente usou o grego adelphos, mesmo quando ar se referia a parentes que não eram irmãos de sangue, como no caso do Ló, que era sobrinho. Ah! Então o Novo Testamento só seguiu o padrão que já existia na tradução que eles mais usavam? Exatamente. Teria seguido esse uso que já era consagrado, já era familiar aos leitores judeus e cristãos que liam em grego. Mesmo Lucas, que era gentio e talvez conhecesse melhor o grego puro, teria adotado o termo que já era corrente nos círculos cristãos. A palavra népsios era mais rara, talvez mais técnica. Adelphos, nesse sentido amplo, já era entendido. Entendi a lógica. A influência da tradução anterior foi forte. E aqui a coisa fica ainda mais interessante na argumentação católica, né? Vira quase uma investigação, um trabalho de detetive nos textos. É por aí mesmo. Eles não ficam só na linguística, eles tentam identificar quem seriam esses irmãos cruzando as referências na Bíblia. Exatamente. O ponto central aqui é conectar os nomes. Lembra da lista lá, de Mateus 13 e Marcos 6? Tiago, José, Simão e Judas. Sim. O argumento católico pega esses nomes e cruza com outras Marias que aparecem nos evangelhos, especialmente lá na cena da crucificação. Vamos seguir essa pista tipo detetive mesmo. Ok, vamos lá. Primeiro, os nomes principais da lista de irmãos são Tiago e José. Guarda esses nomes. Tiago e José, ok. Segundo, vamos para a cena da crucificação. Lá em Mateus 27, em Marcos 15, eles mencionam as mulheres que estavam olhando de longe. E entre elas estavam uma Maria, mãe de Tiago o Menor, e de José. Opa! Uma outra Maria, mãe de um Tiago e de um José. Exatamente. E o texto deixa claro que essa Maria é diferente da mãe de Jesus, que também estava por ali. Interessante. Terceiro passo. Ainda na crucificação, a gente olha para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. João lista quem estava bem ao pé da cruz. Sua mãe, a mãe de Jesus, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Peraí, então João menciona a mãe de Jesus e do lado dela a irmã da mãe de Jesus, que se chamava Maria e era esposa de um tal Cleofas. Bingo!
Essa é a chave da interpretação católica. Então eles juntam as peças. A Maria, mãe de Tiago e José, que Mateus e Marcos viram de longe, seria a mesma Maria, mulher de Cleófas, que João diz que era irmã da Virgem Maria e estava ao pé da cruz. Essa é exatamente a conclusão proposta. A Maria, mãe de Tiago e José, seria essa outra Maria, a esposa de Cleófas. E o termo irmão usado por João para descrever a relação dela com a Virgem Maria seria de novo no sentido amplo. Sim, seria entendido de novo nesse sentido amplo de parente próxima. Talvez cunhada, imagina se Cleófas fosse irmão de José, o carpinteiro. Ou talvez prima. Enfim, uma parente próxima. Certo. E aí a conclusão é, se Tiago e José são filhos dessa outra Maria, que era parente da Virgem Maria, então Tiago e José seriam... Primos de Jesus, não irmão de sangue. Exatamente. Primos. Uau, que costura de textos. Isso explicaria o Tiago e o José da lista. Mas e os outros dois nomes? Simão e Judas. A conexão continua. O Judas, ele mesmo escreve uma carta na Bíblia, né? A Epístola de Judas. E logo no começo, Judas 1, ele se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ah, irmão daquele Tiago que seria primo de Jesus. Isso. E na lista dos apóstolos, em Lucas 6, ele é chamado de Judas de Tiago, que provavelmente significa filho ou irmão de Tiago. Então, se Tiago era primo, Judas também seria. Entendi. E o Simão? O Simão geralmente aparece junto com eles nas listas, e na tradição da igreja primitiva, o que sugere que ele pertencia ao mesmo núcleo familiar. Então a conclusão é que os 4 irmãos mencionados seriam, na verdade, primos de primeiro grau de Jesus. É uma teia bem complexa de conexões textuais. E ainda tem aquela história do Alfeu, né? Pai de um dos apóstolos chamado Tiago Menor. Sim. Algumas tradições bem antigas da igreja citadas por historiadores como Eusébio de Cesareia, que por sua vez citam um autor ainda mais antigo chamado Egésipo, sugerem que esse Cleófas, marido da outra Maria, e o Alfeu, pai do apóstolo Tiago Menor, poderiam ser a mesma pessoa. Ou que Cleófas era irmão de São José. O que reforçaria ainda mais a ideia do parentesco próximo, do primo. Exatamente. Todas essas conexões, esses detalhes textuais e históricos, são a base para sustentar uma doutrina muito importante para os católicos e ortodoxos, a virgindade perpétua de Maria. Ah, essa é a doutrina que diz que Maria foi sempre virgem? Antes, durante e depois do parto de Jesus? Isso mesmo. Não é só uma interpretação de versículos soltos para eles. É um dogma de fé, ou seja, uma verdade que a Igreja Católica define como central, como divinamente revelada, essencial para a fé. Isso é antigo. Sim, foi definido formalmente já no Concílio de Latrão, em 649 d.C., e é reafirmado até hoje no Catecismo. A base é essa interpretação das passagens, mas também a tradição apostólica, o ensinamento transmitido desde os apóstolos e o magistério da Igreja, que são vistos como fontes de autoridade junto com a Escritura. Entendi. Mas aí do outro lado, a gente tem as outras correntes, como a luterana, e as opiniões que a gente viu lá no Reddit. Eles geralmente veem essa doutrina como algo que surgiu depois, né? Que não está escrito com todas as letras na Bíblia. Exatamente. Eles batem na tecla do princípio da Reforma Protestante, o Sola Scriptura. Isso, somente a Escritura. A ideia de que a Bíblia é a única fonte de autoridade infalível para a doutrina. Se algo não está claramente afirmado lá, não pode ser exigido como artigo de fé. É um choque de como se entende a autoridade na religião. Faz sentido a diferença de abordagem. E a perspectiva católica, ela responde àqueles argumentos do até que e do primogênito? Responde sim. Sobre o até que, lá de Mateus 1,25, José não a conheceu até que, eles argumentam que essa expressão, eos haú, na Bíblia muitas vezes indica uma situação que dura até certo ponto, mas não diz nada sobre o que acontece depois. Ah, tipo, só marca o limite da ação anterior. Exato. Dão exemplos como lá em 2 Samuel 6,23, que diz que Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Obviamente ela não teve filhos depois de morrer, né? Claro. Ou no Salmo 110,
Deus Pai diz ao Filho: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso não significa que o Filho vai sair da direita do Pai depois que os inimigos forem derrotados. Entendi. A expressão não implica necessariamente uma mudança depois. E sobre o primogênito? A visão católica, que o padre Paulo Ricardo, por exemplo, detalha bem, argumenta que primogênito, prototokos em grego, era um título legal e religioso muito importante na cultura judaica. Um título, como assim? Designava o primeiro filho homem a abrir o útero da mãe, como diz lá em Êxodo 13. Esse filho tinha direitos e responsabilidades especiais, como ser consagrado a Deus. E esse título era dado a ele independentemente se a mãe teria outros filhos depois ou não. O importante era ser o primeiro. Ah, então não era para indicar que viriam outros, mas para marcar o status daquele primeiro filho. Exatamente. Citam até uma inscrição funerária judaica antiga, encontrada no Egito, de uma mulher que morreu ao dar à luz seu filho primogênito, mostrando que o termo era usado mesmo que ele fosse filho único. Nossa, esse detalhe da inscrição é forte. Tem outro ponto que sempre surge nessa discussão. A cena da cruz, lá em João 19, quando Jesus entrega a mãe dele aos cuidados do apóstolo João. Como isso entra na história? Esse é um ponto considerado muito forte pela visão católica e por outros que defendem a virgindade perpétua. O consenso geral é que José, o marido de Maria, já tinha morrido nessa altura. Certo. E aí o argumento é: se Maria tivesse outros filhos homens, aqueles irmãos, Tiago, José, Simão, Judas, a lei e o costume judaico da época colocariam sobre eles a responsabilidade de cuidar da mãe viúva. Era o dever dos filhos. Uhum. O fato de Jesus, na hora da morte, confiar a mãe dele aos cuidados de João, que, segundo a interpretação dos primos, não era um desses irmãos de sangue, sugere muito fortemente que não havia outros filhos biológicos para assumir essa responsabilidade. Tanto que João a levou para sua casa a partir daquele momento. Parece um argumento lógico dentro da cultura da época. Mas a fonte luterana que a gente analisou, ela tem uma visão um pouco diferente dessa cena, né? Tem sim. Concorda que José provavelmente já tinha morrido, mas sugere que a escolha de João pode ter sido por outros motivos. Tipo quais? Talvez pela profunda confiança que Jesus tinha em João. Ou talvez por uma relação familiar que já existia. Algumas tradições dizem que Salomé, a mãe de João, era parente ou amiga de Maria. Ou simplesmente porque João era o discípulo amado, o mais próximo espiritualmente. Ou seja, não necessariamente porque não tinha outros filhos, mas por uma questão de afinidade, de cuidado especial com aquele discípulo específico. Exato. O que nos leva finalmente às implicações teológicas de cada visão. Certo, que cada interpretação significa para a fé. Para a visão luterana e muitas outras protestantes, dizer que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus não diminui em nada a importância ou a santidade de Maria. O casamento, a família, a vida conjugal são vistos como presentes de Deus. Ter uma família grande seria algo bom e natural para eles, depois do nascimento virginal de Jesus. A ênfase toda está na concepção milagrosa de Jesus. E a visão católica e ortodoxa? Já para a visão católica e ortodoxa, a virgindade perpétua de Maria tem um significado teológico muito grande. É vista como um sinal da consagração total e exclusiva de Maria a Deus e ao seu papel único na história da salvação. Uma dedicação completa. Isso. Como o padre Christian até mencionou, para alguns fiéis dessa tradição, questionar a virgindade perpétua pode soar como uma tentativa de diminuir essa singularidade, essa santidade especial de Maria. Entendi. E a teologia católica também faz uma distinção importante entre a virgindade física e perpétua de Maria e a maternidade espiritual dela sobre todos os cristãos. Uma maternidade que eles veem como sendo inaugurada justamente ali na cruz, quando Jesus diz a João: eis aí tua mãe, e para o discípulo, representando todos nós, eis aí teu filho. Uau, que mergulho fundo mesmo. Deu para ver que a coisa é complexa. Tentando resumir, então. Vamos lá. De um lado, tem a interpretação que lê irmãos como meio-irmãos biológicos, filhos de Maria e José, nascidos depois de Jesus. Essa visão se baseia na leitura mais direta de algumas passagens em termos como até que, primogênito, é mais comum em tradições como a luterana, que dão prioridade total à escritura, o sola scriptura. Exato.
E do outro lado, tem a visão que é predominante nas tradições católica e ortodoxa. Eles entendem esses irmãos como primos ou parentes próximos. Certo. E essa interpretação se apoia na análise da palavra Adelphos, como ela era usada na época, a influência da Septuaginta, naquela rede complexa de conexões nos textos para identificar a outra Maria como mãe deles. E, claro, na tradição da Igreja sobre a virgindade perpétua, além de argumentos como a cena da cruz. Fica muito claro que a resposta para a pergunta Jesus teve irmãos depende muito de como a pessoa lê e interpreta a Bíblia, né? E do peso que ela dá para a tradição histórica da Igreja em comparação com a Escritura sozinha. Sem dúvida. É uma questão que realmente marca uma diferença importante entre diferentes ramos do cristianismo. Uma diferença bem significativa mesmo. E sabe, talvez para a gente fechar com uma reflexão que vá um pouquinho além da questão biológica. Sim. Pensando nessa ideia da maternidade espiritual de Maria que surgiu, independentemente de quantos filhos biológicos ela teve, como será que a dinâmica familiar que a gente vê nos evangelhos, a relação dela com Jesus, a forma como a primeira comunidade cristã se via como uma nova família em Cristo, como isso nos desafia a pensar sobre o que realmente significa família? Interessante. Quais laços importam tanto, ou talvez até mais, que os laços de sangue? E qual o significado mais amplo de ser mãe, de ser irmão, dentro de um contexto de fé, sabe? Nossa, uma ótima provocação para a gente continuar pensando o que define nossos laços mais importantes. Esperamos que essa análise detalhada das fontes tenha ajudado a clarear os diferentes ângulos dessa pergunta tão antiga e debatida. Esperamos que sim. Obrigada pela conversa e até a próxima. Até a próxima. Inscreva-se para mais verdades que libertam. Jesus te segue.